Boa noite. Boa noite aos irmãos de casa, aos irmãos que aqui estão. Gostaria de agradecer a presença de cada um para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Hoje nós daremos continuidade, nós tivemos uma alteração, né, essa semana. Hoje o nosso irmão Éder fará a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira eu volto com o céu e o inferno. Então, neste momento, vamos fazer uma oração para a abertura dos estudos desta noite. Em gratidão a estarmos aqui para a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual e intelectual. Agradecer mais um encontro, mais uma oportunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Boa noite. Nós estamos chegando no final do ano. Mais um ano, né? Que se inicia, mas estamos iniciando a semana. E é com muita alegria que nós estamos buscando, né? Um caminho melhor dentro do que nós temos aprendido. E hoje eu conversava com um amigo e relembrava se realmente todo esse esforço que nós fazemos, ele é válido. Se nós pararmos e olhar, nós vamos ver que a caminhada foi árdua, mas foi positiva. Nós conseguimos ter uma melhora, sim, no entendimento, na compreensão e as dádivas recebidas. Então, há sempre agradecer. Eu acho que o agradecer tem que ser a todo instante. E dando sequência, então, já que nós estamos essa semana tendo uma pequena mudança, que hoje seria nosso irmão Bruno, mas Bruno vai estar no estudo de sexta-feira. Então, dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no Bem-aventurados que têm o coração puro. E hoje, o que nos traz para podermos compreender é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então diz assim: então os escribas, que seriam os donos da lei, os escrivões daquela época, e os fariseus, que eram aqueles que seguiam rigorosamente a lei de Deus, que tinha vindo de Jerusalém, aproximou-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem a sua refeição? Jesus lhe respondeu: porque violai vós, outros, o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai ou à sua mãe: toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não ore, nem assista a seu pai e sua mãe. Torna-se inútil o mandamento de Deus
pela vossa tradição. E aí ele continua, então aqui ele traz, dando a resposta, né, do que foi perguntado, os escribas e os fariseus a ele. E ele continua nas suas respostas. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo que honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordens humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula, que desonra o homem. O que sai da boca do homem é que macula, é que desonra. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Portanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, estas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, o que ele traz? Que naquela época, né, ele deixa claro aqui que foi o que questionou ele, os escribas e os fariseus, que era errado se alimentar sem lavar as mãos. E por que aqueles que o seguiam, aqueles que estavam com ele, faziam isso? Ia e comia sem lavar a mão. Porque isso era pecado. Isso estava errado. E ele diz: não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. E isso é uma grande verdade que eu falo para vocês, que eu tive esse ensinamento quando eu recebi um presente que era um boné. Me deram um boné de presente. E sabe quando você olha para a pessoa e fala assim, está com segunda intenção? Ah, né? Já tiveram isso? Não sei se eu vou comer isso não, né? Assim, não sei se eu vou usar isso não. E aí, levei ao meu pai. Pai, dá para o senhor benzer isso aqui? Olha como é que a gente é, né? Meu pai falou assim, benzer por quê? Não é porque eu ganhei de uma pessoa que ela, né, acho que não gosta muito de mim e eu fico preocupado. Éder, aprenda uma coisa. O mal é o que sai pela boca. Esse é o verdadeiro mal. Então não há mal nenhum você usar uma roupa ou comer um alimento. Claro, né, que nós sabemos que o alimento, se estiver envenenado, é óbvio que vai fazer mal. Mas o mal que a gente fala é o mal de você querer prejudicar o outro no sentido desta forma. Pelas contrariedades de Deus. Quer dizer, que eu vou louvar a Deus, que eu vou estar bem com Deus quando eu estiver com a minha carcaça limpa, comendo com a mão limpa. E o que nós aprendemos? O que agrada a Deus é o quê? Coração puro. O coração limpo. Que o nosso interior esteja limpo. Esse é o que agrada a Deus. Portanto, ele continua. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, caiamos no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então, o que ele diz? São pessoas que não têm orientação. São pessoas que estão cegas dentro de um caminho errado, dentro do ensinamento errado. E se eles assim estão, que eles então sigam. Olha o livre-arbítrio aí. Nada era imposto, apenas era dito. Como nós aqui, nada é imposto, apenas é explicado, apenas é nos dada a orientação. Se queres seguir, bem. Se não queres, pois não.
Eu entendi. Entendi. Perfeito, entendi. Só vou falar para os nossos amigos em casa que, por acaso, só um instantinho, Danilo. Ô, Marcelo. O Danilo deve estar falando comigo. Aqui. O Marcelo está dizendo o seguinte, né? Que a gente está recebendo instrução e achando que está no caminho certo. Só que tem muitos outros irmãos, você fala de outras doutrinas, religiões, que acreditam naquilo que falam e seguem aquilo que falam. Eles estão errados? É isso que você está colocando? Isso, porque, por exemplo, você que está naquela outra doutrina e recebe a informação daquele que está dando, e aquela informação ele segue. Será que ele está errado? Quem ouve, não. Quem está errado é aquele que ensina. Por quê? Se eu, por exemplo, nós estamos estudando, e olha como nós somos claros aqui, nós nunca dissemos que nós estamos certos. Não só nós, qualquer doutrina, qualquer centro espírita vai te dizer isso, casa espírita vai te dizer isso. Quem está aqui falando é aquilo que nós dissemos. Ouça, analisa, vê se tem lógica, vê se você concorda, aí você segue. Ok? Aqui é assim, não só aqui, todas. Agora outros não. O Éder falou, acabou. A água parou. Quem está errado? É isso que você está perguntando? Aquele que recebeu e seguiu? Ou aquele que está falando? É aquele que está falando. Porque eu sou inocente. Eu não sei, muitas vezes, compreender o que ele fala. E se você for ver, a gente busca falar de uma forma que ela fique clara, que ela fica muito fácil de entendimento. Porque tem pessoas que têm a dificuldade da compreensão de muitas palavras. E muitas vezes se perdem nisso. E muitas vezes essas palavras, elas podem estar o quê? Levando para um outro entendimento. Então, por isso que nós dissemos, sempre, se eu te falei alguma coisa errada, por favor, gente, me fala. Se você tiver alguma coisa para colocar, fique à vontade. Se você tiver alguma coisa que é contrário ao que nós falamos, à vontade. Nós estamos direito de você ouvir, pensar, analisar e ver se serve ou não serve. Outras não. Aí outras dizem assim, eu te conto uma que eu posso falar. Por que que eu fui para a doutrina espírita? Eu não. Uma certa pessoa. Por que que ela entrou pela doutrina espírita? E ela era da doutrina católica. Ela era católica. Chegou um ponto que quem é católico sabe que existe um ritual e esse ritual se repete, ok? Só que tem um ponto que na leitura, na interpretação da Bíblia, chega um ponto que você começa, se você tem lógica do que está falando, aquilo não dá sentido. Adão e Eva, por exemplo. Como é que Adão e Eva tiveram 2 filhos homens, um saiu e matou o outro, e o outro volta depois com filhos? Mas como assim? Espera aí, tem alguma coisa errada. E essa pessoa questiona, mas, padre, por que isso acontece? Não, porque não é hora. Não, porque você precisa esperar um pouco mais que você vai entender. Não, aqui não. Aqui, todas as tuas dúvidas e todos os teus questionamentos têm que ser respondidos. Concretos, com a sua lógica, dentro do seu entendimento, que você possa falar assim, não concordo. Ok, vamos estudar junto. E lá, muitas vezes, as pessoas, tá bom. O mundo, Adão e Eva, começou por Adão e Eva. O padre falou, ponto. Quem está errado? Aí você questiona, quem é que está errado? Isso é chamado fé cega, fé cômoda. Por quê? Porque eu ouvi, fiz minha obrigação. Eu fui, rezei, orei, ouvi e fui embora. Só que tem um detalhe. Eu coloco em prática? Muitas vezes não. Por que eu não coloco em prática? Porque eu não consegui entender e assimilar o que ele queria me falar. A forma como me coloca, eu não consigo entender para colocar em prática. É como aqui. Onde está o pecado de se comer com a mão suja?
Hoje a gente sabe que você pode pegar uma infecção intestinal. Mas que mal é isso para Deus? Qual que você prefere? Socorrer um indivíduo ou comer com a mão suja? O que mais vai agradar a Deus? Socorrer o indivíduo. Mas se você lê isso, como em outras doutrinas leem, vão entender muitas coisas errôneas. Da mesma forma que entendia naquela época. Porque é o quê? Cômodo. Às vezes a coisa é cômodo. Mas por que é cômodo? Como? Cômodo. Porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Você acha que a doutrina espírita é para qualquer um? Não é. Porque aqui faz a gente pensar. Aqui faz a gente exercitar aquilo que nós ouvimos. E dói crescer moralmente, espiritualmente. Uhum. E aqui dentro, eu tive uma outra visão. Uma peça aqui, né? A outra visão, né, de Judas. E é bem interessante isso que você falou, que nós fazemos Isso. as coisas. Isso. Né? Tipo, de repente tirar aquela tenda. Isso. Para você ver que, por exemplo, a nossa irmã está falando aqui que realmente já tinha uma visão, por exemplo, de Judas, que Judas era ruim. Mas depois que ela veio e viu uma apresentação, viu um entendimento aqui, ela viu que a coisa é diferente, que clareou, que entendeu. Foi isso. E de fato é isso. Por que nós temos as nossas escritas, vamos falar assim, que são as 5 obras, que não foi feita pelo homem? Que ela aí vem ser o consolador prometido, porque ela nos esclarece tudo. Ela nos esclarece que existe uma vida após a morte. Como isso funciona? Ela está escancarando a verdade. Só que essa verdade pesa. Você abriria a mão de muita coisa? E muita coisa a gente tem que abrir a mão. A gente tem que aceitar. Porque é a lei de Deus. É o que agrada ao Pai. É o que nos faz nos aproximar dele. E isso não é só você ir e rezar e voltar e continuar fazendo as coisas que você faz. Não é você sentar, levantar, não é você achar que está tirando o demônio, que demônio não existe, mas você continua da mesma forma, sendo egoísta, humilhando o próximo, não perdoando, buscando a ofensa, tentando acabar com a ofensa que o outro te faz. E aí, onde está a tua fé? Onde está a tua crença? Achando que eu posso mais, te dou 10, o outro deu 2, o outro fica sentindo que deu 2 porque não tinha para dar mais. Você acha certo? E eu te falo isso porque eu vi e vivenciei. Tirar da boca da criança, não tinha, porque precisava dar o dízimo. Mas espera lá, isso agrada a Deus? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que comprar um pedaço do céu? Porque eu tenho que garantir minha entrada no céu? É isso que Deus nos trouxe? Não. Ele nos fala que nós só vamos ter o reino de Deus quando formos puros, quando tivermos o coração puros e sermos inocentes como as crianças. Nós estudamos isso. E aonde que nós estamos? Ainda nos encontramos na zona de conforto. Ainda a matéria é melhor. O prazer da matéria é melhor. O prazer de eu mostrar que eu tenho mais do que você é maior. O prazer de eu desfilar com algo luxuoso é maior. Mas isso tem fim. Não há problema. Jesus disse aos seus apóstolos, nosso irmão Emmanuel, 50 anos depois, quando bate o pé com seu pai na época, na prisão, quem é cristão, ajoelhe-se, levante-se, e quem não é, fique ajoelhado. E eles ficaram provando que eles eram cristãos, que naquela época era uma condenação, e eu analiso como o espírita, né? Porque o espírita foi perseguido muito. Olha só, os cristãos foram perseguidos,
conseguiram o que queriam, que era o domínio, e depois os cristãos, os que dizem cristão, seguindo outros cristãos. Bom, enfim, essa história é outro caminho. Mas aí você vê que aquele homem se entrega a Jesus e abre mão de tudo, até mesmo da vida. Porque ele acredita num Cristo, ele acredita num mundo melhor, ele acredita numa vida melhor. E é isso que nós temos que fazer. Porque muitos dizem assim, que religião você é? Se eu falar que eu sou isso, estou te falando de experiência própria. Na minha adolescência, meu pai sempre foi espírita, eu vim de família espírita. Não tinha outro caminho. Quando perguntavam, porque tinha muito de se perguntar naquela época, qual é a sua religião? Ai, católico. Hã? Católico. Mentira! Eu tinha medo de dizer isso. Fala para mim hoje se eu tenho medo de dizer se eu sou espírita. Sou e brigo pelo espiritismo. Porque eu aprendi a verdade. Eu aprendi o que é a lei de Deus. Eu aprendi o que nós temos que fazer para chegar até o Pai. Eu aprendi o que eu preciso fazer para mudar. Eu aprendi o que eu preciso fazer para me purificar. Vai ser nessa? Não. Mas ele me dá oportunidades, como já vem me dando há milhares de anos. E eu terei outros milhares de vidas para poder me acertar e chegar até ele. Isso existe uma lógica. Nenhuma pergunta não é respondida. E aquela pessoa que era católica me falou: eu vou no centro, mas se lá não responder as minhas perguntas e os meus anseios, eu não vou mais. Eu falei: então você, a partir de hoje, sem ir já é espírita, porque de lá você não sai sem uma resposta concreta. E nós temos aqui. Pergunte o que quiser. Teremos a resposta. Claro que eu não saberei, mas com certeza eu te garanto. Vamos ler os livros que nós vamos achar a resposta. Com certeza vai. Ninguém fica sem resposta. Então é isso que faz nós entendermos que nós precisamos usar a nossa lógica, o nosso pensamento. Nós temos pensamento. Nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu raciocínio. Será o que ele está falando é verídico, é verdade? Isso produz, isso é uma coisa que acontece realmente? Se não é, nós precisamos acertar. E até hoje, eu espero essa pessoa falar assim, está errado. Eu não entendi isso. E até hoje, já vai para 13 anos, que cada dia mais é mais espírita, porque compreende. E a vida muda para melhor. As nossas cruzes, os nossos fardos, nossos pesos, enfim, como queremos dizer, ele se torna mais leve. Nós passamos por eles mais leve, porque nós acreditamos que não estamos aqui por passagem, nós estamos aqui para melhora. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Pai pediu de nós, que nós nos melhoremos. E aí ele diz, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou eles as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseu, podem grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações estão cheios de rapina, de roubo, de furtos e de iniquidade, de injustiça. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o mesmo, não é o que faz também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. E uma coisa a Elza, quando vem dar as palavras e fala, é que muitos são sepulcros caiados. Bonito por dentro. Já foram em cemitério? Que agora é moda. Está na moda agora visitar cemitério. Mas visitar os túmulos que tem aquelas estátuas de mármore que foram... São arte. Isso é arte. E é verdade.
E eu falo para vocês que eu fui isso em Buenos Aires, o Tiago, nós ficamos encantados com cada túmulo, que é uma coisa maravilhosa. Como o túmulo de Allan Kardec. Simples, mas bonito. Mas eu pergunto, lindo por fora, e o que tem dentro? É isso que nós não podemos ser. Nós temos que ser bonitos por fora, porque nós somos bonitos por dentro. E eu falo isso assim. Já viu alguém que você bate e fala assim, nossa, que pessoa feia? Todo mundo já fez isso, nossa, é feio. Hein? Só que você nunca conversou. Você começa a conversar com a pessoa, se aproxima, assim, gente, como é simpático, como é bonita. Gente, adoro. A feiura foi para onde? Embora. E ao contrário, é verdade. Que pessoa linda, mas abre a boca e fala, misericórdia. O que tem de belezura tem de podridão. E é assim que nós temos que ser, lindos por dentro e lindos por fora. De que jeito? Limpos. Não sermos túmulos caiados ou sepulcros caiados. Bonito por fora e sujo por dentro. É o que ele quer dizer. O que adianta vocês serem lindos e maravilhosos por fora e por dentro ser essa podridão, cheio de injustiça? Os judeus haviam desprezado o verdadeiro mandamento de Deus para se fixar à prática dos regulamentos que os homens tinham estabelecidos. E da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito fácil, ou como fosse muito mais fácil, praticar atos exteriores do que a reforma moral. Ou que se reforma moralmente. Lavar as mãos dos expulgar, lavar a mão do que expulgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, observando-se tais quais eram, visto-se-lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Só lava a mão antes de comer e você está agradando a Deus. Era só isso que eles achavam. Daí haver dito o profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinam máximas e ordens humanas. E é lindo isso. Outro dia a gente conversava também. É difícil estar aqui, viu, gente, falando isso aqui. Você sabia disso? Eu, Bruno, Tiago e quem mais vier, quem mais faz. É muito difícil. Sabe por quê? O que eu estou falando, gente, eu tenho que buscar fazer o que eu estou dizendo. É fácil ouvir? Ouvir, mas eu faço se eu quero. Agora, eu falei para vocês. Pera. Quem é que tem primeiro a praticar? E quando a gente erra? Meu Deus. Como pesa a consciência. Quando mais a gente lê, por isso que eu vivo convidando. Gente, vem ver. Vem ler, gente. Ninguém quer vir. Por quê? Você leu ou você tem que praticar? Você ouviu? Pratica. E é o que o Tiago diz. Mais precisa quem está aqui, ó. Está mais perto. E isso eu posso garantir a todos. Façam isso. Porque a mudança interior é muito grande. A mudança de entendimento de vida é muito grande. Porque quando a gente lê, a gente busca na obrigação de praticar. E a gente vê como isso realmente muda a vida da gente. E quando a gente ouve, me desculpem, não são mais leigos. Vocês estão sabendo. E se está sabendo, não tem desculpa. Não praticou porque não quis. Seremos cobrados. Então, por isso que nós dissemos muitas vezes, eu ir lá, e o que eu ouço é tudo que eu faço de errado, vou ter que abrir mão? Vou ter que abrir mão porque isso me remete a alguns pensamentos. Segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui. Meu pai, quando estava encarnado, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. 7, 15, 7, 10.
estava abrindo aquela porta. 9h30, 9h15, chegando em casa. E eu tenho um sobrinho que as comemorações do aniversário, que era neto, era comemorada às sextas-feiras. 7h da noite começava a comemoração. E a gente se arrumava para ir nesse aniversário. Pai, o senhor não vai? Tem um centro. Pai, mas é seu neto. Eu tenho um centro. Depois do centro, eu posso ir. E isso a gente não entendia. Poxa vida, um dia não pode deixar o centro, um dia para o aniversário do neto? E sempre ia depois do centro. Quando chegava, claro, já tinha acabado tudo, mas ia. Aí eu entendi o porquê. Quando nós estamos aqui estudando, orando, mentalizando os irmãos, né, nós estamos fazendo caridade, nós estamos doando, nós estamos dando, e é isso que Deus quer de nós. Quando nós trocamos isso, nós trocamos pelo prazer. Porque esse aniversário eu posso, no outro momento, ter alguma festa e eu participar que não seja. E a gente criticava porque ele não ia. E hoje eu entendo. Quando me chamam, tem festa, sexta-feira, eu tenho compromisso. Ah, mas você não pode deixar esse compromisso? Eu não posso deixar esse compromisso. Posso deixar quando eu tiver algo importante para fazer. Mas toda sexta, toda segunda, não dá. Mas se eu for, eu preciso dar um jeito de compensar esse dia. Porque eu preciso melhorar. E falava isso hoje. Cuidado, hein, Ed? Você está pecando. Eu falei, não. Eu tenho a consciência tranquila do que eu faço. Porque quando eu faço, eu pensei, analisei, olhei por todos os ângulos e eu faço. Sabe por quê? Eu não quero mais dívida. Eu quero quitar. Eu quero acabar com as minhas contas. Eu quero apenas pagar, não quero adquirir mais. E é esse pensamento que eu tenho. Buscar não fazer mais dívidas. Porque, gente, a gente já fez tanta coisa, já fez tanta conta. Se a gente for ver as contas que nós fizemos, Deus infinitamente é bom, porque Ele perdoa. Mas nós temos vergonha quando nós evoluímos um pouco mais daquilo que nós fizemos. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada por segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas moral. É essa adições feita pelo homem à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Então, eu posso dizer que nós estamos dentro do objetivo. Falo por mim porque eu tenho tido melhora. E acredito que quem está vindo, quem frequenta, quem vê, eu tenho certeza, alguma coisa de melhora consegue. Então nós estamos no caminho certo. E eu perguntei para o irmão, tá tudo certo? Pode ficar tranquilo, porque quando não tiver, a gente avisa. Então nós estamos no caminho certo. Vamos continuar os nossos passos. Vamos continuar a nossa melhora. Vamos continuar em direção a Deus. Em direção à felicidade que foi nos prometida. Todo aquele que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão em que a forma eleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não impede a que se comentam assassinos, adultérios, expoliações,
que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenha aparência da pureza. Acima de tudo, é preciso ter o do coração puro. Não é? Então, o que a gente vê? Se muitos ainda estão matando, roubando, saqueando, enganando, porque, a gente vê aquele que mata, fulano matou fulano, ok, a gente viu. Mas tem muitos que matam sem a gente saber. Tem muitos que furtam sem a gente saber. Tem muitos que enganam sem a gente saber. Mas tem uma religião. Essa religião está sendo aproveitada? Tem algo errado. E eu digo para vocês, eu digo para nós, nunca façamos mal ao outro. Porque o preço é caro para se pagar. Nunca matemos, roubemos e vamos enganar, vamos fazer o outro sofrer. Porque tudo que fazemos, nós recebemos. E muitas vezes eu não acreditava. Mas pode até ser mesmo, nessa mesma existência, pagar pela falta que nós fizemos com o outro. E a doutrina é clara. O que se planta, se colhe. Há tempos de plantar e há tempos de colher. Vamos observar muito bem o que nós estamos plantando, porque não tem escapatória. E olha que eu volto a dizer, Deus é misericordioso, porque muitas coisas Ele perdoa. Se Ele não perdoasse, a gente não ia conseguir caminhar. Que assim seja. Que assim seja, nossos irmãos de casa. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Fiquem à vontade. Nosso irmão Marcelo e a Lu, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu falo aqui para todo mundo que a gente aprende a gostar das pessoas, né? Isso é muito gostoso, né? E vocês foram pessoas que eu aprendi a amar, não a gostar, de coração, viu? Muito obrigado pelo carinho. Rosângela Dantas, um abraço, Rosângela, tia Tereza também. Cris Adão, Cris, muito obrigado, viu, Cris? Né? A gente sabe de toda a dificuldade, né? Mas muito obrigado pelo carinho. Cíntia Campos, Cíntia, muito obrigado também, está sempre com a gente. E a Cíntia diz que é para quem quer ter discernimento do entendimento e colocar em prática. Exatamente, sim, Cíntia. A Ronilda, que está lá, né, trabalhando, mas está nos assistindo. Um forte abraço, Ronilda. Marilise Carvalho, né, sempre presente, muito obrigado, Marilise, forte abraço. A Matilde, Matilde, você precisa aparecer aqui também, viu? Receba nossos abraços também. Mais alguém aí? A Marta Adão. Cris, a Marta Adão também está aqui, tá bom? A Cris está mandando um abraço, viu, Marta? E já disse que você, assim que vier, vai vir aqui. Nós estamos te esperando. A Sheila, muito obrigado. Sheila Maria, muito obrigado, Sheila, pelo carinho, viu? E a todos vocês que vão nos acompanhar, que vão entrar depois na live, no YouTube, né? Quem puder entrar no YouTube e se inscrever para a gente poder realmente estar firmando essas lives no YouTube e aqui no Face. Muito obrigado a todos. Alguém quer fazer um encerramento? Ponto para mim. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, por mais esses ensinamentos, que nós possamos assim, Senhor, assimilá-los e colocá-los em prática para poder nos tornar fortes e podermos seguir o caminho até vós. Obrigado, Pai, pela alegria que nos dá de podermos nos reunir em seu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. E nós, Pai, nesse pensamento voltado a Ti, rogamos também para os nossos irmãos que estão em necessidades, nossos irmãos passando pelas suas provas e expiações. Fortalecei-os, Senhor, como também fortalecei a nós, para que possamos ter força por passar por esse momento tão difícil,
de uma transição de provas e expiações para um mundo regenerador. E nós, com esse pensamento a Ti, agradecidos como estamos, fazemos a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão, Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, uma ótima noite e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago. Que assim seja.